A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo. Eu quero, nesta tarde, começar a falar um pouquinho como eu aceitei Jesus na minha vida. Em 1984, eu conheci a história de Jesus, mas até no momento não me interessava muito, porque eu era uma adolescente de 14 anos e eu ainda queria conhecer o outro lado da vida, mas a gente nunca sabe o que nos espera. Mas eu me lembro uma certa situação, quando eu tinha 6 anos de idade, a minha mãe me levou num terreiro onde eu lembro que tinha um monte de pessoas, mulheres e homens vestidos de brancos, e começava a rodear um círculo, e de repente minha mãe queria que eles me colocassem lá no meio. E um espírito que estava, eu creio que hoje eu conheço sobre o assunto, eu sei que era um caboclo, diz para ela assim: tira essa criança daqui, porque ela não pertence a esse reino, a esta terra. Mas como eu era uma criança de apenas 6 anos de idade, então eu não tenho assim muito conhecimento sobre essas coisas. Eu vim entender sobre isso mais tarde. E em 1984, como eu estava dizendo, eu sempre ouvia falar de Jesus, mas eu era aquele tipo de pessoa assim que não me importava que um crente chegava na porta. Quando eu via um crente chegando, vindo na direção da minha casa, eu era a primeira a fechar a porta e não entendia eles, não deixava eles entrar nem nada, porque eu odiava crente. E eu creio que isso não era de mim, né? Mas Deus vai trabalhando segundo a vontade dele. Aí passou esses anos, quando foi em 1992, eu morava no litoral em São Paulo e eu trabalhava num hotel de turismo, e nesse dia eu resolvi ir um pouquinho mais cedo, andando, né, pela beirada do mar, na areia da praia. Eu pude ver uma escada que começava do início da praia até no final. E eu comecei olhando. No comecinho da escada, eu comecei olhando. Quando chegou lá em cima, eu vi uma portinha desse tamanhozinho, e nessa portinha tinha um trono no meio dessa porta, e também um ser de branco sentado com a coroa na cabeça, mas eu só via as vestes brancas e o brilho da coroa. E eu não entendi ainda qual era o mistério dessa visão. Isso foi em 1992. Aí não dei muita ligança, e sempre pessoas chegando e falando para mim: olha, Deus tem uma promessa na sua vida, Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida. Mas isso nunca entrava na minha cabeça. Por quê? Porque eu estava cega espiritualmente falando e vivia na minha ignorância. Mas em 1997, quando eu percebi que desse tempo todo da minha vida eu só vivia sendo rejeitada, desprezada, humilhada, ninguém gostava de mim, ninguém se interessava pela minha pessoa. Aí em 97, meus amados irmãos, no dia 24 de dezembro de 1997, uma véspera de Natal, eu estava tão decepcionada a ponto assim de botar um ponto final na minha vida. Mas eu creio que nessa hora Deus me chacoalhou, e eu passando na frente da porta de uma igreja, num culto da tarde, eu escutei uma jovem falando assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E essa mensagem ficou cravada tão profundamente no meu coração que naquela hora eu me derramei nos pés do Senhor. Eu dobrei o meu joelho na porta da igreja, eu nem cheguei a entrar na igreja, simplesmente eu caí de joelho na porta da igreja e comecei a chorar, e fui chorando igual uma criança. E essa jovem que pregava essa mensagem chegou na porta da igreja, me pegou pelo braço e me levou lá dentro e falou para os outros jovens assim: vamos orar por ela. Aí eles começaram a orar por mim, eu não tinha palavras, porque é como se eu tivesse engasgada com as palavras, mas só sabia chorar. E eu fui chorando, e naquele dia, 24 de dezembro de 1997, eu levantei a minha mão e falei: Senhor, eis-me aqui. Jesus naquele dia me recebeu e mudou completamente a minha vida por completo, porque no dia 4 de janeiro de 1998 eu desci as águas e estou até aqui neste momento na presença do Senhor.
entre trancos e barrancos, perdendo e ganhando, mas eu continuo aqui. Isso foi dia 4 de janeiro. Quando foi dia 2 de abril do mês de 98, eu fui convidada para uma igreja pentecostal, porque eu era na época da Universal, só que Deus não me quis lá dentro da Universal. Então eu só entrei na Universal para ser batizada pelas águas. Mas naquela mesma semana o Senhor já começou a trabalhar na minha vida de um momento diferente, né? Aí eu fui convidada por esta igreja em Minas Gerais, e eu fui com a missionária, o esposo dela e mais umas pessoas para um monte, a primeira vez na minha vida. Isso foi numa madrugada, e lá o Espírito Santo de Deus me batizou, e eu tinha só 4 meses que eu tinha descido às águas, mas eu acredito que o Senhor tinha pressa na obra da minha vida. Então, nesse mesmo ano, em junho de 98, eu estava num culto numa igreja, e antes Deus já me dava revelação, já me dava profecia, e eu ainda não tinha, como eu ainda não tinha entendimento da palavra do Senhor e do que o Senhor queria para a minha vida, eu dentro da igreja, na hora do culto, eu estava numa campanha, num congresso, com um missionário do Rio de Janeiro, estava pregando esse dia na igreja, nessa igreja pentecostal, porque a partir do momento que o Senhor me batizou com o Espírito Santo no monte, eu passei a frequentar esta igreja e passei a ser membro desta igreja pentecostal, onde o Senhor começou a me lapidar, começou a trabalhar na minha vida completamente diferente do começo do batismo. Aí, bem nesse culto, o Senhor começou a me usar em línguas, mas eu não sabia o que eu estava dizendo. E foi levantado um jovem na época, com 16 anos, para poder interpretar a linguagem que o Senhor usava para falar através de minha pessoa. Eu comecei a me envolver na obra, eu comecei a me entregar totalmente para o Senhor Jesus Cristo. E nesse dia eu tinha o meu pai era vivo, e eu tinha muito amor pelo meu pai, eu era muito apegada a ele, apesar da perseguição, porque ele me perseguia, porque eu fui a única na minha casa a se converter, a aceitar Jesus Cristo. E meu pai começou a me perseguir na porta da igreja, que disse que ia me matar, que disse que eu estava indo na igreja. Sabe, tipo acusação, porque você sabe que o inimigo acusa mesmo. Mas eu não me importei pelo levante dele, porque eu sabia que não era ele, que era o inimigo que estava usando ele. Mas Deus tinha um propósito na vida dele também, só que ele era uma pessoa ignorante, ele não aceitava oração, ele não aceitava ser ungido, não aceitava a palavra de Deus, nada disso. Mas eu continuei a minha caminhada na presença do Senhor. Quando foi em junho, como eu estava comentando com os irmãos, eu estava nesse congresso e do nada o Espírito Santo de Deus me deu uma visão dentro da igreja, que eu vi o meu pai morto dentro de um caixão. E eu estregar meus olhos pensando que eu estava vendo de mim, mas não era eu vendo de mim, era Deus já começando a me mostrar que Ele iria trabalhar na vida do meu pai. O meu pai seria tirado da terra e seria tirado de mim, porque ele era a pessoa que me ajudava em umas coisas, mas não me apoiava em outras. Mas Deus estava trabalhando na vida dele, eu não sabia. Então eu ainda não entendia esse tipo de visão. Eu fui e perguntei para o irmão Carlos, eu acabei de ter uma visão agora com meu pai, morto dentro de um caixão, e só que eu não estava chorando, não estava nada, eu estava aceitando aquilo numa boa. Aí o irmão falou assim: então se prepare, irmã, o Espírito Santo de Deus vai confortar o seu coração, porque ele vai recolher o seu pai. Então eu não entendia o trabalhar de Deus, e foi indo, Deus foi me lapidando, foi me usando, até que eu comecei a buscar em Deus o discernimento das línguas que saía de mim com tanta vontade, com tanto amor, com tanto carinho. Aí comecei a cooperar na igreja, virei cooperadora por 5 anos, comecei a zelar, comecei a fazer, cuidar da igreja, comecei a abrir culto, mas eu ainda não tinha entendimento da palavra, porque eu li a Bíblia, só li o versículo da Bíblia, mas eu não sabia explicar, porque eu não tinha ainda o entendimento da palavra do Senhor. Foi aonde eu fui abrir a igreja nesse dia, eu orei antes de começar a limpar a igreja, eu vi o anjo pela primeira vez na minha vida, eu vi um anjo, ele desceu com um pergaminho na minha frente e estava lá datado
estava a data e o ano tudo certinho de que ele ia realmente me dar um diploma de estudo, porque eu não tinha terminado meus estudos do primeiro grau, né, que é o fundamental, e estava lá o meu certificado, que o Senhor falou que ia me dar o estudo. E isso demorou muito, irmão, para chegar, porque Deus, Ele promete, mas não é naquele momento que cumpre no tempo de Deus e não no nosso tempo. E eu continuei cooperei durante 5 anos na igreja. Deus foi me lapidando, tanto nas vestes, quanto no falar, quanto no andar, quanto no conversar, no vigiar. Deus foi me moldando de tal maneira, irmão, que quando foi em dezembro de 98, antes de eu virar cooperadora, o Senhor recolheu meu pai. E do mesmo jeito que eu vi no caixão as flores brancas e amarelas, ele estava. Só que antes disso, eu comecei a ser chamada para pregar, e eu fui numa igreja pregar, na igreja Jesus Te Ama, e eu conversei com o pastor, falei: pastor Geraldo, tem como o senhor ir na minha casa fazer um apelo para o meu pai, porque eu sei que Deus está trabalhando na vida dele, mas ele ainda continua com o coração meio ainda que duro. E o Senhor me disse na palavra lá em Provérbios 29, que o coração do homem muitas vezes ele é quebrantado sem que haja cura, e foi o que aconteceu com meu pai. O coração dele foi quebrantado, mas não houve cura física, e eu já sabia que isso ia acontecer, porque ele deu câncer, né? Porque ele gostava muito de xingar Deus, falar que Deus era isso, que Deus era aquilo, que eu tinha que casar com Deus, que não, e muitas coisas, sabe, irmão? Então eu não vou entrar em detalhes, as palavras horrorosas que ele falava, mas Deus teve um jeito de trabalhar, porque a palavra de Deus fala que não é por força nem por violência. Então é o Espírito Santo de Deus que move as pessoas, e se o coração dele tiver quebrantado, ou Deus cura fisicamente e coloca a pessoa para a obra, ou Deus trata e leva. Foi assim que aconteceu com meu pai. Deus tratou com ele, ele acabou aceitando Jesus, e ele entrou assim, como diz, no jeito que Deus queria, e o Senhor recolheu ele. Só que no dia do velório dele eu não consegui chorar, igual eu vi na visão. Por quê, irmãos? Quando Deus está realmente morando no teu coração, e teu coração está 100% ligado no trono da graça, você aceita as condições de Deus na tua vida sem questionar. E assim eu fazia, eu não questionava nada de Deus. Tudo que Deus fazia na minha vida, eu aceitava, porque Ele colocava no meu coração. Só que tem um ditado, irmãos: quando as pessoas veem que Deus está te usando de uma maneira poderosa, de uma maneira gloriosa, que você não está ali para se exaltar, você está ali para engrandecer e exaltar o nome do Senhor Jesus, aquele que tudo e pode fazer acontecer na tua vida. Então eu fui uma pessoa assim que está sendo muito usada por Deus, e muitas pessoas vinham sempre atrás de mim para falar assim: Deus revelou alguma coisa, Deus falou alguma coisa, e com isso o vaso vai enfraquecendo. Por que o vaso vai enfraquecendo? Porque eu era uma pessoa que, mesmo que Deus me usava, eu duvidava que Deus me usava. Então, com isso, se eu não visse, por exemplo, aquilo que Deus me usou para falar não acontecer na vida da pessoa, eu ficava triste. E eu não ia questionar Deus, porque eu sabia que eu tinha que ter certeza que realmente Deus estava me usando. Porque os vasos ainda enfraquecem, falam assim: você falou e não aconteceu. Mas não depende de mim, depende da fé da pessoa, depende da confiança da pessoa, depende da obediência da pessoa, depende do temor da pessoa. E eu fui assim me envolvendo muito com a obra, que chegou um ponto, irmão, que eu já estava sentindo cansada, deprimida e quase desistindo de fazer aquilo que Deus quer. Mas é aí onde você pensa que você está fraca, o seu espírito está forte. Então, irmãos, era jejum e oração direto e monte direto. Mas aí, até você entender o que Deus realmente quer de você, vai passando anos e anos e anos e anos e anos e anos. Que até para ganhar uma alma para Jesus, eu demorei 12 anos para ganhar uma alma para Jesus. Mas isso não vem ao caso, meus amados. Então, continuando contando para vocês como foi que Deus trabalhou na minha vida de um modo assim excepcional. Então, o Senhor trabalhou na minha vida tão excepcionalmente que quando foi em 2000, eu comecei a fazer programa na rádio. Só que eu ficava triste porque o irmão, ele colocava o louvor, e eu tinha que, além de
anotar os nomes das pessoas que pediam oração, que pediam as coisas. Eu tinha que ler uma mensagem e falar sobre essa mensagem. Só que eu não tinha como discernir a palavra, porque eu não tinha o dom do discernimento, ou às vezes eu achava que não tinha, né? Porque a gente não é perfeito, mas só o nosso Deus é perfeito. Aí eu lembro que em 2001 eu estava, era assim, o finado Davi Miranda, ele sempre fez orações nas madrugadas. Eu sempre busquei as orações na madrugada, porque naquele tempo eu nem tinha televisão na minha casa, só tinha um radinho bem pequenininho que eu pregava na parede para ficar ouvindo essas orações. E eu lembro que eu estava de joelho 3 horas da manhã e Davi Miranda fazendo essa oração. Depois de tudo que já tinha acontecido na minha vida, eu achava que já tinha acontecido de tudo, mas nosso Deus, Ele nos surpreende, né, meus amados? E nesse dia, em 2001, como eu estava dizendo, eu vi o teto da minha casa se abrir e o meu corpo, o meu espírito saindo do meu corpo, e eu ainda olhava para baixo e eu via o meu corpo continuava no mesmo lugar onde estava. E aí eu vi eu fui subindo, meu espírito foi subindo. Aí de repente eu cheguei num lugar que tinha uma porta de vidro enorme, transparente, bem grande. A porta era bem enorme. E aí essa porta foi aberta e o varão estava em pé. Ele se inclinou para mim e eu peguei e cumprimentei ele também de cabeça, porque eu acredito que esse era cumprimentando e eu cumprimentei ele também. Aí ele pegou na minha mão e falou para mim assim: primeiro eu vou te mostrar uma coisa muito importante. Aí eu fui com ele num lugar que era tipo um escritório, não sei, também era tudo de vidro transparente, e tinha uma mesa e uma cadeira. E nessa mesa tinha um livro enorme, ele fechado, a capa dele era preta. Quando abria, era uma cor assim, que tipo um azul celeste a cor, mas as letras que estavam escritas era tudo de ouro. E eu vi fui folheando e vi um monte de nome de pessoas, pessoas que eu conhecia. Acho que todas aquelas pessoas que estavam ali eu conhecia. E eu fui passando o dedo em cada nome, fui passando, eu vi até o nome dos meus filhos lá, mas tinha um que estava lá, mas o nome estava meio apagado. E ele falava para mim assim, ó, esse daqui, você ainda vai ter que trazer ele vai dar um pouco de trabalho, mas você vai conseguir. Ele vai te dar um pouco de trabalho, mas você vai conseguir. Aí depois ele pegou e falou para mim assim: agora que você viu o que você tem de fazer, e me deu uma tigela assim, mais ou menos desse tamanho, uma tigela de inox. E nessa tigela ele falou para mim assim: agora você vai ali naquele refeitório, e era um lugar bem bonito. De um lado assim tinha umas águas cristalinas descendo de uma serra, uma água tão branquinha, tão clarinha, nossa, dava gosto de ver. E o campo era um campo bem grande, verdinho, cheio de flores coloridas, e aquele monte de pessoas vestidas com vestes brancas, alvinha, que seus olhos chegavam a piscar, de tão branquinha que era. E engraçado, e o mais engraçado de tudo, amados, é que aquelas pessoas, eu conhecia elas, só que elas não me conheciam, porque elas olhavam para mim como se estivesse vendo um fantasma, assim meio assustado, sabe? E eu continuei, e tinha uma fila enorme, e o refeitório tinha uma mesa bem grande, ela não tinha fim, tipo uma mesa de banquete, e tinha os bancos também, era tudo reto. Aí aquela fila enorme, e eu entrei lá e o varão do meu lado, e ele falou para mim assim: continua, porque é isso que vai acontecer com você agora, você precisa ir muito, porque é isso que vai te ajudar a sobreviver lá na terra, lá embaixo. Aí eu fiquei calada e continuei seguindo em frente até chegar a minha vez. Quando chegou a minha vez, que eu apresentei aquele cubozinho lá, a pessoa do outro lado veio com uma colher, tipo aquelas colheres de pegar sopa de macarrão grande, emborcou dentro dessa cumbuquinha, tipo um manjar branco, que estava assim tão parecendo uma cola, que se você jogasse na parede, pregava lá. Só que eu não importei, eu catei aquilo lá, catei a minha colher, sentei no meio daquele povo tudo, só eu conhecia o povo não me conhecia, e o varão sempre do meu lado, ele não me abandonava um segundo sequer. Aí, amados, eu comecei a comer aquilo lá, pensa o fel, o gosto do fel,
eu comi, era tão amargo, que eu comecei a fazer ânsia de vômito para jogar tudo aquilo fora. E o varão pegava no meu ombro e falava assim: não, continue, você precisa se alimentar. Esse é o alimento de que você precisa, por isso que você foi enviada para cá. E assim que você terminar de comer, eu quero te mostrar algo. E esse algo, você não vai se assustar. É o que vai acontecer, porque já está escrito. Aí, quando passou um pouquinho da metade, aquela coisa amargando minha garganta, amargando a minha boca, começou a ficar doce, igual um mel. Aí ele começou a ficar doce, aí eu comecei a comer e queria repetir depois que acabou. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: não, você já comeu o suficiente, agora vamos? Aí eu não respondi nada, simplesmente levantei e fui até onde o varão me levou. Chegou lá, ele me levou numa janelinha transparente, que de lá dava para ver a terra lá embaixo. E eu olhei, fiquei contemplando a terra lá embaixo. E o que me chamou a atenção nessa terra foi que um pedacinho, a terra desse tamanho, um pedacinho assim, amados, estava claro, e o pedaço maior estava tudo escuro. E aquilo me inquietou, e ele, segurando ainda no meu ombro, ele disse: eu sei o que você está pensando, eu vou te falar agora o que significa. Ali está a terra, de onde você veio. E aquela parte está clara, são o povo que serve ao nosso Criador, ao nosso Deus, ao nosso perfeito. E a parte escura jaz na escuridão. São pessoas que vivem na rebeldia, na ignorância, pessoas que conhecem a palavra, mas não servem, pessoas que praticam todo tipo de feitiçaria, de macumbaria, de tudo coisa do mal, está ali. Essa será a sua missão. Aí ele falou: mas não se preocupe, você não vai estar sozinha. E outra, tá vendo aquelas bolas ali de fogo? Então, aquelas bolas de fogo vai ser enviada para aquela terra. E ai daqueles que não estiver preparado, eles vai ser fulminado. Então, você não vai ficar aqui. Você vai descer e vai cumprir a tua missão. Depois que a tua missão estiver cumprida, você vai vir sim, mas no tempo certo. Não no tempo, eu não sei o tempo. Quem sabe o tempo é só aquele que vive e reina para sempre. Aí ele, o que ele fez? Ele pegou e me mandou de volta para a terra. E eu fazia programa de rádio, que eu falei para os irmãos. Aí eu voltei para a terra. Quando eu voltei, amados, eu achei o meu corpo gelado. Eu fiquei lá 6 horas lá em cima, vendo aqueles tormentos. E eu vi que antes de eu descer para o meu corpo estava gelado, mas ainda eu não consegui, meu espírito não entrou ainda no meu corpo. Por quê? Porque eu tinha que ver o que aquelas pedras iriam fazer. E naquele momento foi abaixado 10 elevadores, tipo umas rodas de ferro, desceu na terra. E o varão falava para mim assim: ó, você vai ter que conseguir subir as pessoas para cima antes que essa terra seja desolada. Aí quando aquele elevador começou a descer, eu andava no meio da escuridão só com a luzinha nos meus pés. Os meus pés estavam iluminados. E eu andava, eu via onde eu andava. O povo que estava na escuridão não. Eles passavam por mim, eles nem me enxergavam. Aí de repente aquele filho que eu vi o nome apagado estava lá, sentado no meio-fio. E eu cheguei para ele e falei para ele: olha, já chegou a hora. Você vai ou você vai ficar aí, ser fulminado junto com esses rebeldes, esses que não querem saber do Senhor. Aí ele falou assim: ah, mas eu não vivi minha vida. E começou a botar um monte de porém. Eu falei para ele assim: é chegada a hora, é agora ou nunca. Aí eu comecei a juntar o povo, aqueles povos que estavam
na mesma situação que eu, que buscava Jesus, que passava por muitas coisas e aguentava as provas, eu fui colocando eles tudo no elevador, os elevadores foram subindo com aquele povo, aí as pedras começaram a descer na terra, aquelas pedras de fogo começaram a descer na terra, e só não caí em cima de mim porque eu estava separada, porque eu estava ali com a missão de conseguir levar o povo para Jesus. Aí esse filho meu, sentado no meio-fio, viu que realmente ele tinha que tomar uma decisão na vida dele. Aí a pedra de fogo caiu a uns 50 metros dele. Aí ele pegou e falou para mim assim: mãe, realmente eu vou ter que ir, porque eu não posso ficar aqui. Aí, amados, eu consegui, pela a graça do Senhor, colocar ele no elevador. E subimos, ainda tinha o último elevador para subir. Subiu, só que na hora que foi subindo, aí eu descobri por que lá naquele lugar que eu vi o pessoal, eu conhecia as pessoas e as pessoas não me conheciam, porque realmente, irmãos, quando você chega na entrada lá, o anjo coloca 2 dedos na tua testa e você esquece de tudo que você viveu aqui nessa terra. Então lá é outra vida. Aí você vai, do jeito que você está com as vestes, chega lá, tuas vestes é mudada. Na hora da entrada lá é como se você passasse numa porta mágica e ela vestisse você com aquelas vestes brancas, e o anjo acabava colocando 2 dedos na tua testa, e você não lembrava de nada do que você viveu. Você entrava ali uma nova criatura, outra pessoa completamente diferente. Aí depois que pela graça do Senhor eu tinha conseguido, quando todo mundo tinha entrado, chegou a minha vez de entrar, ele falou assim: agora você vai terminar o que você tem que fazer. Aí foi na hora que eu voltei para o meu corpo. Na hora que eu voltei para o meu corpo, tinha gelado, eu senti bater na porta. Isso aí era 9 horas da manhã. Era o irmão me chamando para ir fazer o programa de rádio, porque já estava na hora. Aí eu levantei com aquele frio, joguei uns cobertos em cima de mim e falei para ele: tá, irmão, já estou indo. Aí acabei esquentando e fui fazer o programa. Amados, esse dia foi o dia mais feliz da minha vida, sabe por quê? Que quando eu cheguei para fazer o programa de rádio, na hora que eu abri a Bíblia, é como se a palavra falasse comigo. E eu, irmão, nunca precisei de faculdade de teologia para poder aprender da palavra do Senhor. Na hora que eu abro a palavra, o Senhor já me dá o discernimento, sabe por quê? Porque quando você se coloca na posição que o Senhor te chamou, na posição que o Senhor te quer, não tem direita, não tem esquerda que te derrube. Porque a palavra do Senhor diz em Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Ei, você não vai ser atingido porque o inimigo quer te derrubar. Você sabe por que não? Porque você é alicerce, porque você está alicerçado na rocha, que é Jesus Cristo. Oh, meus amados, eu fiquei muito feliz de saber que eu não precisei de faculdade para aprender tudo que eu tenho hoje. Foi o Senhor que me ensinou. O Espírito Santo de Deus continua me ensinando até hoje, irmãos. Eu estou nessa caminhada em nome de Jesus. Dia 24 agora de dezembro vai fazer 21 anos que eu estou na presença do Senhor. E eu louvo o Senhor, agradeço ao Senhor, que eu estou esperando a vinda dele até hoje. Não importa quanto tempo demore, mas aqui estou eu, firme para a honra e glória do Senhor Jesus. Não para me vangloriar, porque ai de mim se me vangloriar, porque eu sou pequeno diante da grandeza do Senhor. E outra coisa que eu quero falar para os irmãos: aquilo que o anjo me mostrou em 1999, que ele ia me dar um certificado, eu consegui, irmãos, em 2013, concluir o segundo grau, o primeiro e o segundo grau. Em 1 ano e meio, eu consegui terminar o segundo grau e o primeiro grau. Por quê? Porque se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Que isso sirva, irmão, de testemunho para a vida de vocês, porque não tem nada que te derrube da presença do Senhor se você realmente estiver alicerçado na raiz, e essa árvore que é você dar frutos. Porque não importa o que aconteça na sua vida, você tem que olhar somente para o autor e consumador da tua fé. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.